Olá malta, hoje estamos na cidade do Porto e viemos falar com Tiago Paiva. Olá malta, estamos aqui no Squires Coffee à conversa com o Tiago. Então Tiago, tu interpretas a personagem João no Forte-Play, certo? Uhum. Na rua, quando és abordado pelas pessoas, identificam-te logo, chamam-te Tiago, chamam-te João. Já me chamaram as duas coisas, não é? Chamam-me ou João, ou chamam-me Tiago, ou chamam-me maluco também por causa dos vídeos. Portanto, chamam-me um bocadinho de tudo. Em relação às abordagens na rua, sim, chamam-me mais João, porque quem vê a série não é obrigatório saber o meu nome, não é? Portanto, é normal que me chamem João. Mas também tenho noção de que se estivesse com a barba e com os óculos, que havia mais gente a vir ter comigo do que aquilo que vem. E o bigode dos anos 80? O bigode... Optei porque, sei lá... Isso é a mesma coisa que a depilação. Há raparigas que têm um bigodezinho lá em baixo também. Perguntas-me, porquê é que tens esse bigode lá em baixo? E ela não sabe responder, simplesmente gosta. Eu também acho que o bigode me fica bem, portanto, acho que é muito bem. E olha, o público em geral dão-te os parabéns, tens muitos haters. É assim, depende do que estás a falar. Se estás a falar da Forte-Play, tem sido muito fixe, tem sido realmente incrível. Ver a quantidade de pessoas que vêm falar comigo e que me enviam mensagens todos os dias. Nós já não estamos no ar desde 21 de dezembro, portanto já lá vão quase 2 meses e continuo a receber mensagens todos os dias de pessoas novas que vêm, portanto a Forte-Play está a ser vista cada vez mais. Além de toda a gente já viu, há sempre gente nova a ver todos os dias. E é sempre bom receber mensagens a dizerem que viram a Forte-Play e que viram tipo em maratona, que viram tipo num dia tudo ou em 2 dias. Também os episódios são curtinhos. São curtinhos, têm 25 minutos cada um, por isso é fácil uma pessoa que veja 1 ou 2 episódios que fique viciada e queira ver mais, ainda por cima são curtos, acaba por passar rápido. E quando as coisas são boas e nós gostamos, acaba por passar rápido sempre também, por isso. E então, como é que surgiu a ideia de escrever esta série? Não é só tu, não é? Sim. São mais 2 pessoas? Não, são mais. 3, 4? Sim. Conta-nos. Bem, portanto, eu estava a viver em Lisboa, fui para lá estudar representação e interpretação e produção musical, e na altura tinha uma série de castings, só que os castings que eu tinha, quando eram castings bons para telefilmes ou alguma coisa tipo interessante na área da interpretação, nunca me dava jeito porque eu estava sempre a tocar fora. Queria estudar representação, mas havia poucos castings na altura, então eu decidi criar a minha própria oportunidade e basicamente tive a ideia de começar a escrever uma série, inspirei-me no meu grupo de amigos na altura de lá, de Lisboa, e pronto, depois há uma mistura entre ficção e realidade do grupo que tinha, né, que tinha na altura. E foi assim que começou. As pessoas no início chamavam-me maluco, achavam que era impossível, e realmente parece impossível, do nada escrever uma série de televisão com 21 anos. Mas pronto, juntei mais pessoas certas, apresentei à Frame Productions, que foi a produtora que produziu. Falei com o Luís Porto, que é o realizador, também um dos argumentistas, que gostou da ideia, limou a ideia comigo. Falamos com mais uma pessoa, que é o Jaime Monsanto, que é o nosso diretor de atores, o que faz de Xavier na Forte-Play, que também se juntou. Entretanto, gravamos um episódio piloto, aliás 2, episódio 1 e 2, e passado 3 anos, portanto já foi em 2013, 2014, já por tem aí. alguns anos. Gravamos o piloto e depois de gravarmos o piloto, a nossa produtora Laura Mulher andou a tentar negociar com canais até que conseguiu fechar com a RTP2. Depois de fechar com a RTP2, entretanto começamos então a escrever o resto dos episódios, e a meio do processo entrou também o Pedro Manana, que é o rapazito que faz de Bruno. Sim. Entrou também para o núcleo de argumentistas, e mais tarde contratamos, entre aspas, a Marta Freitas para fazer supervisão de argumento, porque é uma mulher e fazia todo sentido termos uma mulher também. Opinião de mulher. Sim, é sempre importante termos uma opinião de mulher, principalmente num mundo daquele núcleo de amigos. Faz sentido termos também uma mulher que dê o seu toque no argumento, principalmente nas falas das mulheres, não só nisso, porque ela também é muito criativa, mas ajudou a que o argumento ficasse mais
mais dinâmico e ajudou muito também nas falas das mulheres, porque pronto, homens a escrever sobre mulheres é sempre complicado. Mas olha, a série retrata o sexo, as drogas e o rock and roll. E tu, na altura, quando começaste com esta ideia, tinhas uma determinada visão daquela sociedade e se calhar era naquela que tu te revias. Hoje em dia, que a série está a passar na televisão, tu achas que continua esse conceito do sexo e das drogas? Olha, eu acho que o conceito nem é bem... O conceito mesmo da série em si não é visível para toda a gente, mas o nosso conceito acima do sexo, drogas e rock and roll é muito mais o jogo da sedução, ok? Esse é o tema da série. O tema da série é o jogo da sedução, porque no fundo nós todos temos sempre um jogo de sedução, ok? Inconsciente ou conscientemente, todos nós jogamos entre nós, okay? Quando nós estamos numa conversa, quando nós nos sentimos atraídos por alguém, psicológica ou fisicamente, temos sempre um jogo de sedução, um meio de cabelinho para trás do pescoço. Às vezes faz isso inconscientemente, mas está sempre a jogar no fundo, e essa é a nossa opinião do núcleo de argumentistas. Então, tipo, o que existe na Foreplay é um jogo de sedução constante, em que obviamente o sexo, as drogas, o álcool e a vida boêmia está presente, mas se vocês repararem, e à medida que vão vendo a série, o jogo é muito importante, mas mais importante ainda são as relações entre eles, e as relações começam a ganhar outra dinâmica, e as pessoas, quando entram no mundo das personagens, começam realmente a querer conhecer as personagens e está acima do jogo propriamente dito, porque é mais importante as relações e as pessoas se reverem naquilo que acontece, não é? Situações tipo mínimas, como por exemplo às vezes estou na rua e dizem, olha, adoro a série e eu digo, então, mas o que é que gostaste mais? Gostei de tudo, mas há pormenores ali que eu me revejo. No outro dia uma rapariga passou por mim, esteve a falar comigo da série e disse-me que quebrou o facto de que há uma personagem tipo, que está a fumar um canhão e depois pousa, e depois apaga o canhão dentro de uma mini, estás a ver? Eu tu, estás a ver aquilo a apagar. E disse, pai, tipo, se é a nossa casa no Algarve, nós vamos de férias para o Algarve e a casa está cheia de garrafas, tipo, apagamos as pontas dos cigarros ou dos charros, tipo nas garrafas, e esses pormenorzinhos que parecem pequenininhos, tipo, mas que juntas tudo e as pessoas se revêem nisso e é importante. E tu próprio também, ou imagina, naquelas personagens tu reveste bastante na que tu interpretas, ou há alguma personagem que tu identificas mais? Não, obviamente que quem me conhece sabe que eu não sou o João. Eu identifico-me completamente com o Bruno. E pronto, aliás, nós temos sempre fontes de inspiração a escrever, não é? O Bruno é um bocado inspirado em mim, não é totalmente, porque há ali mudanças. Eu não sou o Bruno também, mas o Bruno acaba, dentro da história de quando eu estava a ver em Lisboa, o Bruno é um bocado inspirado em mim. Claro que depois tem nuances que mudam, não é? Que não sou eu e tem ali dicas do Bruno que eu não me diria, mas que, claro, depois o Bruno foi trabalhado de uma forma para ter a sua graça e para não ser o Tiago e para ser o Bruno. Para ser uma série. Claro, como por exemplo o João também é muito inspirado também no Luís, e não só no Luís, mas no Luís é o realizador, no Luís e noutras pessoas também que nós conhecemos. Nós vamos juntando, inconscientemente nós vamos juntando tudo aquilo, todas as imagens que nós temos, todas as pessoas que nós conhecemos e vemos o que é que dá jeito, o que é fixe ter para cada personagem. Então vais buscar bocadinhos dali e juntas e acabas por ter uma personagem interessante. Como é que foi gravar uma orgia? Foi super difícil porque senti-me muito pouco à vontade. Já tinhas feito aqueles vídeos caseiros não senti antes. nada, foi ótimo. Não, foi giro. Claro que foi giro também por uma razão, porque estávamos a filmar com pessoas tipo que houve ali criou-se ali uma dinâmica de grupo e à vontade entre todos, O clima. que foi muito importante para gravar essa cena, porque nós gravamos todos nus, ou seja, tudo o que é cenas de nus nós gravamos com tapa-sexo, mas aquela cena não se podia gravar com tapa-sexo porque senão, porque é um plano geral, claro. E se tu tens um tapa-sexo, uma coisinha branca aqui ou preta, esquece. E por falar em coisinha branca, tu usaste farinha. Isso já vamos lá então. Em relação à orgia, tipo, foi muito giro, a cena ficou super bonita, no meu ponto de vista. Não é, provavelmente as pessoas estavam à espera que ia sair uma coisa muito porno e o realizador é muito sensível ao ponto de ao termos uma orgia, o próprio texto que o João diz enquanto está a acontecer a orgia, portanto a voz off do João também acaba por dizer tudo, e nós transformamos essa voz off porque ele diz que o sexo não é, que é no fundo que é o denominador comum da humanidade, e além disso também diz que
para ele o sexo antes tipo, significava compromisso e depois daquela noite percebeu que o sexo não significa compromisso. Isso é um problema que muita gente tem, que acha que ao ter relações sexuais com alguém se está a comprometer, e não está. Nós temos vontades carnais, temos prazeres carnais, somos humanos. Portanto, não há problema nenhum em ter relações sexuais e depois ter compromisso a seguir. Isso depois é conforme cada um. Se os dois estiverem na mesma página, ótimo. Tem que ser assim. Se não desde tiverem, que não haja... é aquilo e acabou. Exatamente. Foi o que foi. Em relação à cena da farinha. Tinhas escolhido, era de a farinha foi já um objetivo ou era podiam utilizar outro tipo de... Não, podia-se utilizar outra coisa qualquer. Portanto, a farinha tem uma simbologia, não é? A farinha é, no fundo, o material físico que eles usam para imitar a coca. Portanto, eles tinham de ter ali alguma coisa. O Bruno, o personagem Bruno, lembra-se de ir buscar a farinha porque se tu pensares o que é que há em casa que imita a coca, assim rapidamente, farinha, pronto, então ele vai buscar a farinha e eles para simularem a foto da Susana usam a farinha, pronto, e o João lá pôs a farinha na gaita. É verdade. E quando te mandam nudes, tu mandas quando te pedem, aliás, tu mandas o print desse episódio ou fazes questão de mandar uma nova, assim, impecável? Para eu mandar nudes, eu não mando nudes por uma razão, porque a minha pila depois não cabe na câmara, é muito grande, estás a ver? Muito grande. Temos aqui um compromisso. Estou a brincar. Isto, estás a pôr a fasquia em alta. Não, estou a brincar. E por falar em fãs, já te envolveste com alguma fã? Essa pergunta é engraçada. Eu acho que sim. Achas que sim? Então todas as fãs que estão a ver este momento têm uma pequena chance de se envolverem contigo? Há sempre uma chance comigo ou com qualquer pessoa. Acho que sim. Eu neste momento estou solteiro, portanto... Solteiro e bom rapaz? Sim, muito bom rapaz. E olha, é só a farinha que vocês usam para imitar? Não. Os canhões são... Não, por exemplo... Não, nós usamos Nós não, os personagens usaram a farinha para imitar a cena, para imitar a cocaína, mas a direção de arte, o diretor de arte não usou farinha para imitar a coca, usou mesmo outra substância que imita, que parece mais, estás a ver? Porque a farinha, se tu viste de perto, não parece coca. Não. Porque a cocaína é cristalizada e a farinha não é, portanto... ele usou, eu não sei dizer... é especialista. Não sei dizer... Não, especialista porque estou na área, tenho que saber, não é? Sim, claro. Ele usou tipo um químico qualquer também, que também é cristalizado e que imita melhor a cocaína, pronto. A farinha foi só a cena das personagens. Preferes o McDonald's ou o Burger King? Nenhum. Mas tiveste que optar pelo McDonald's para fazeres aquele vídeo do... Eu neste momento ando a tentar ter uma alimentação fit. Sim, está na moda. Mas Exatamente. olha, fazem muito bem, acho que deviam começar porque... Não, porque eu já tenho 28 anos, e a verdade é que isto começa... Eu vou-te explicar. Começa a pesar. Para quem não sabe, portanto, a ideia da Foreplay também não surge à toa, não é? Eu tinha uma vida boémia, agora já não a tenho tanto, agora não... É muito mais branda, mas que ter responsabilidade. Quando eu tinha 21 anos era uma vida boémia de segunda a domingo, sem dúvida, e a verdade é que isso desgasta-nos. E eu tenho 28 anos, mas que, como se costuma dizer, os jogadores de futebol têm joelhos de 70, eu devo ter um fígado de 90. Percebes? Então tenho que ter cuidado também e agora começo a ter uma alimentação mais saudável, a preocupar-me a ir ao ginásio, não sei o quê, porque depois as coisas acontecem e um gajo tem que... Vais ao ginásio regularmente? Tenho ido, estou a começar a ficar mais gostosinho, é verdade. Menina, já sabe. Olha, e a cena mais difícil de gravar até agora, que tu já tiveste, sendo no Foreplay ou não? Mais difícil de gravar, não sei. Talvez orgia, porque beijar um homem. Acho que foi mais por aí. Não é de todo agradável, mas estou a trabalhar. Olha, e a cena do cocó? A cena do cocó foi engraçada e magoou-me bastante, fiquei cheio de... Não, porque eu tinha que cair e estava todo nu. Sim. Todo nu, do tronco para baixo. Estava agarrado a um ramo, não é assim? E estava todo nu. E depois tinha que cair para trás por uma ribanceira, portanto... não foi fácil porque me arranhei todo, porque aquilo era cheio de silvas. Mas estavas à vontade? Não, estava à vontade. Eu estou sempre à vontade. Pois. Estou sempre à vontade. Eu dou-te um exemplo, quando tinha cenas a gravar nu,
Pá, andava nu pela zona de gravações toda e o pessoal da equipa foda-se, outra vez. Já estou farto de ver a tua estava eu pila, tipo pá. a andar nu de um lado para o outro. Ou a fazer helicópteros com a gaita. Sim. Pá, Coisa mas normal. Isto foi o gravar Foreplay foi um bocado isso. É fazer helicópteros com a gaita, as raparigas do catering chegarem e nós estarmos todos nos lá em baixo. Sabes aquele jogo do preferias? Qual? É um jogo que nós damos duas opções e tu tens que escolher uma. Está bem. Então tu preferias apresentar as manhãs do Gocha e da Cristina Ferreira durante uma semana ou preferias frequentar a Casa dos Segredos? Ia, foda-se. Pergunta difícil, não? É que Eu é acho assim, tens que que- pôr as duas coisas na balança, não é? Casa dos Segredos, pá. manhãs do Gocha e da Cristina. Eu acho que preferia apresentar as manhãs do Gocha, não é? As manhãs do Gocha. Não aguentavas. E se fosse para apresentar a Casa dos Segredos? Se fosse Se para calhar já era um apresentar, bocadinho era como diferente. apresentador já era tranquilo. Não, a cena é, eu, na minha opinião, a Casa dos Segredos, tipo, as primeiras duas, três, foram engraçadas e o pessoal riu-se e foi engraçado. Mas chega um momento que já Mas chega. não, o problema foi que, na minha opinião, houve ali uma mudança que não foi nada bom para o programa, pode ter sido bom para as audiências, mas na minha perspectiva, eu, se fosse nos primeiros, até entraria pela experiência, Sim. depois do terceiro para cima, aquilo começou a ficar, E agora na vamos minha opinião, mudar, já mau, não vai ser a Teresa Guilherme, agora é aquilo, o na minha Gocha. opinião, ficou mau e, Sim. epá, e aí já não entrava de certeza, por isso, se calhar, apresentava com o Gosto. Olha, e ainda tens calendários de Natal? Tenho, Tens? podia ter trazido. Pois, por acaso. podias. Podia ter trazido. Sim, para quem não sabe, aqui o nosso amigo Tiago fez uns calendários de Natal assim impecáveis. Assim. Para todos os meses temos assim uma foto incrível. É verdade. Gostaste de fazer essa experiência? Gostei, foi giro. Já tinhas feito alguma coisa do género? Não, quer dizer, fiz a Foreplay, não é? Portanto, tive nu muitas vezes, portanto, não foi difícil fotografar nu, com um gorro de Pai Natal e umas barbas e pronto. E olha, agora que já estamos na época do Carnaval, tu costumas mascarar-te, gostas do Carnaval? Pá, eu gosto do Carnaval, só que eu acho que o Carnaval está errado. O Carnaval devia ser no verão e não devia ser tipo em fevereiro, porque está um frio do caraças. E Mas chove sempre, por parece isso uma praga. não ligo muito, vou mascarando de vez em quando, mas é que aquilo que há, ou então é tipo, por exemplo, hoje é dia de Carnaval, hoje vai ser a noite de Carnaval e eu não tenho nada para vestir, tipo, se for sair vou ter que arranjar uma cena à última da hora, senão... Mas a piela é certa. Que escolher uma personagem ou, sei lá, um caractere para te mascarares era quem e fazias o quê? Opá, isso Uma coisa isso assim é... de um dia, davam-te o que tu quisesses para tu te mascarares daquela pessoa. Quem seria? Pá, é difícil, eu por acaso nunca pensei nisso, mas... talvez me mascarasse de Castelo Branco, não sei. Castelo Branco. Ai, por falar em Castelo Branco. Vamos fazer mais um preferias. Ok? O quê? Vamos fazer mais um preferias. Por Tá bem. falar em José Castelo Branco. Se estiveres a ver isto, dá o like. Subscreve. Preferias jantar com José Castelo Branco, um jantar romântico, atenção, dia dos namorados e tal, com ele e ser ele a pagar, ou Isso era impossível, mas... preferias ir jantar durante um mês com a Cristina Ferreira, mas sempre que trouxessem os pratos ela dizia o típico está certo! Mas era ela a pagar. Talvez com a Cristina, mas com o Zé também era engraçado. Eu conheço o Zé, por acaso, e ele é um gajo fixe. E dá para rir bastante, por isso nem sei, entre aturar os agudos da Cristina ou jantar com o Zé, se calhar jantava com o Zé. Jantavas com o Zé. Jantava com o Zé. Então, olha, Zé, já sabes, o Tiago está disponível para um jantar romântico. Agora é o dia dos namorados, portanto, Acho que sim, aproveita. mas ele está em Nova Iorque, se não me engano. Está em por isso. Nova Iorque. Ah, pá, que seco.